Fim de jogo no Kleber Andrade, em Cariacica. O Cruzeiro é derrotado pelo Defensa e Justiça no primeiro amistoso preparatório para o retorno do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil após essa Copa do Mundo de Clubes. Domingo tem o Banfield pela mesma Vitória Cup. E vamos acompanhar a partir de agora os destaques após esse jogo, após essa derrota do Cruzeiro. Vocês deixando o like, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Calma, gente, foi só um amistoso. Palma a palma, não priemos cânico. A jogada trabalhada, cruzamento do Rauch e o Osório. Tá aí o gol do Defensa e Justiça, eu não vou deixar muito tempo, obviamente, para evitar direitos autorais. Osório, autor do gol, vai falar aqui sobre a partida, sobre a participação dele também nesse jogo. A Defensa joga também mais uma vez, assim como o Cruzeiro. Ele vai avaliar um pouco mais sobre a partida que ele fez, a partida do time. Embora essa partida amistosa, a gente percebeu o clima ainda mais quente nesse jogo aqui no estádio Kleber Andrade. Muchas gracias por elegirme. El equipo estuvo a la talla. Vinimos a mostrar que tenemos cosas muy interesantes, que tenemos una idea de juego y bueno, es en el día a día crecer. Tá aí o Osório do Defensa. Aí o Osório dizendo que o Defensa e Justiça tem algo interessante para mostrar, que já tem uma ideia de jogo nesse trabalho do Mariano Sosso, que começou no dia 9 de junho, quando Rodrigo foi anunciado. E claro, está na expectativa de ter um segundo semestre melhor que o primeiro, que foi decepcionante para o Defensa e Justiça. De volta ao campo, fala João Brito. E aqui agora pelo Cruzeiro, o Lucas Silva vai falar sobre essa partida do Cruzeiro aqui do Kleber Andrade. Um bom volume, mesclando duas equipes e acho que conseguimos chegar com bastante volume no ataque, um pouquinho mais de capricho para concluir um gol, uma desatenção onde eles conseguiram sair jogando muito bem, concluíram um gol, fizeram um gol, mas acho que valeu pelo nosso volume de jogo. Lucas, agora mais um jogo, agora também, o que fazer também para essa torcida que compareceu aqui em peso para sair também com o troféu, que vale troféu também? Sim, aqui no Espírito Santo a torcida do Cruzeiro é muito forte, mesmo hoje, antes do jogo um pouco com chuva, compareceu e muito. Com certeza a torcida está esperando gols, esperando que não podemos fazer para sair daqui e eles também sentir a alegria aqui com uma vitória nossa. Obrigado, Lucas. Lucas Silva do Cruzeiro falando aqui também. Vale lembrar, turma, que o Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, recentemente, antes da partida contra a equipe do Defensa e Justiça, já havia criticado essa parada aí para a Copa do Mundo de Clubes. Confere aí. Com certeza, ao contrário que muita gente fala que esta paragem beneficia as equipas que param, a minha opinião é totalmente ao contrário, porque com 12 jogos do campeonato ninguém estava cansado e toda a gente estava num bom ritmo. Foi pena existir esta quebra, mas o planeamento é este e nós tivemos que nos adaptar. As equipas que vão fazer um Mundial vão continuar a jogar, vão continuar a ter ritmo e com certeza vão entrar bem também nesta fase. Com certeza, talvez para o fim da época, em novembro, pode haver uma certa fadiga, mas neste momento com certeza que isso não vai existir, que ninguém está cansado com 4 meses somente de competição. Em relação ao nosso período, nós estávamos bem quando o campeonato parou, vínhamos numa sequência muito positiva, é isso que queremos manter. Sabemos que o nosso objetivo base é jogar num espaço de um apuramento para a Libertadores do próximo ano e é nisso que trabalhamos, jogo a jogo, para sermos mais competentes como grupo em termos de resultados e continuar a fazer de cada jogo a nossa final, para depois, no fim, tentar chegar a este primeiro objetivo e sempre ambicionante, se for possível mais, mas o primeiro objetivo, que é o objetivo planeado pelo clube, a vaga da Libertadores. Agora vamos acompanhar após a partida aqui que o treinador Leonardo Jardim falou após a perca da invencibilidade do Cruzeiro. É amistoso? É, mas é derrota, né? Vamos lá. Boa noite. O Cruzeiro já não perdia 12 jogos, é sempre, por mais que amistoso, né? Uma derrota, a equipe acaba, né, sentindo. Você vê as posições que você mexeu para começar a cada função dos atletas que você colocou em campo. Qual que é a avaliação num todo, Jardim? Boa noite.
Boa noite, em primeiro lugar. Eu vejo os amistosos, estes 2 amistosos, como jogos de treino, não é? Claro que o objetivo é vencer o jogo, mas existem grandes objetivos que temos que concretizar. Primeiro, o objetivo neste primeiro jogo foi dar algum tempo de jogo a toda a gente. Não conseguimos dar mais de 20 jogadores porque menos de 45 era pouco, apesar de termos trocado os 3 avançados. Esse objetivo foi concretizado e verificamos que, com certeza, que ainda existe um caminho a percorrer. Perdemos alguns comportamentos que anteriormente às férias tínhamos bem consolidados e com as férias e com a paragem os perdemos, mas é por isso que estamos a trabalhar, trabalhamos já uma semana forte. Hoje os jogadores com certeza não se apresentaram e também não esperava que eles hoje estivessem no seu melhor nível, depois de 15 dias parados e uma semana forte. Mas o objetivo de toda a gente ter um pouco de ritmo no jogo foi importante. Agora vamos trabalhar mais 2 dias para no próximo jogo darmos mais ritmo de jogo e tentarmos consolidar alguns dos nossos processos para depois ter uma semana limpa para preparar aquilo que é o jogo a sério e o jogo que eu queria manter a invencibilidade é nesse jogo, não será nos 2 jogos de treinos. O Jardim, foram 7 sessões de treinos, né, desde o período de férias e a retomada para esse primeiro jogo. Quando você fala dos comportamentos, quais seriam esses comportamentos e como retomar isso em pouco tempo até essa partida? Ou vai ser com o decorrer de mais jogos que é possível voltar aquilo tudo que já todo mundo estava meio que automatizado, né? Claro, quando eu falo de comportamentos táticos e coletivos, falo de comportamentos técnicos, porque 15 dias parados com certeza a bola entra e depois cria algumas dificuldades que os jogadores têm que se adaptar. Os jogadores não são máquinas e não a carregar num botão on e off, é preciso preparar, é preciso haver um pequeno processo. Pena minha, já disse isto anteriormente, nós temos parado na altura que estávamos muito bem, mas eu acredito que através dos treinos, através do empenho de toda a gente, os jogadores vão voltar ao nível demonstrado. E com certeza que este tipo de jogos com 20 e tal jogadores a serem utilizados não é fácil a gente ter o melhor cruzeiro. Estamos a prepará-lo para que no jogo, a partir do jogo do Grêmio, a gente consiga estar muito mais próximo daquilo que tínhamos feito anteriormente. Boa noite. Arquibancada Digital aqui de Vitória. Você costuma dizer que não há uma equipe titular fixa, né? Que você costuma ter ali mais atletas titulares. Mas a escalação do próximo domingo vai dar indício daquela que vai entrar em campo no Brasileirão, no retorno, depois da Copa Mundial de Clubes? Com certeza que o próximo jogo, aqueles que vão jogar mais tempo, estão sempre mais próximos de jogar. Já vos disse que, como hoje foram 20 e tal jogadores utilizados, nós normalmente temos um grupo ali de 13, 14 jogadores que normalmente são utilizados. E é esses jogadores e com os outros que nós temos que dar minutagem, porque no futebol numa equipa de futebol temos que contar com todos, porque no momento que há uma falta, como aconteceu na primeira fase, em que houve jogos que não esteve o Mateus, houve jogos que não teve o Romero, houve jogos que não teve o Villalba, e jogos importantes, que vocês sabem disso, nós pegamos noutros atletas, colocamos a jogar e o nível foi o mesmo. Mas é preciso prepará-los, não é só deixá-los na gaveta e esquecidos e depois quando necessitamos vamos à gaveta. Precisa prepará-los e é isso a nossa ideia, é a nossa metodologia de trabalho, preparar toda a gente e com certeza a seguir uns vão jogar mais do que outros, como foi nos primeiros 12 jogos do campeonato, mas a responsabilidade da nossa parte de preparar toda a gente tem que ser sempre grande. Esses jogos que você tem feito aqui também servem para analisar jogadores que não têm um contrato ainda para o ano que vem, como é o caso do Bolassi, até do próprio Gamarra, que entrou e ficou 45 minutos em campo. Como que você tem analisado esses jogadores aí?
Não, estes jogos não servem para analisar, porque assim, estes jogadores eu já os conheço bem, estamos já há 4 ou 5 meses a trabalhar juntos, não é em 2 jogos estranhos depois de 15 dias de férias que eu vou os analisar. Sei que tipo de jogador temos, sei o que é que eles podem render pelo período que tiveram connosco, mas o importante é que toda a gente esteja consciente que a primeira fase passou e agora temos que estar alertas e temos que estar a preparar para uma segunda fase, que será uma segunda fase com muitos jogos, uma segunda fase com os jogos da taça, os jogos do campeonato, em que vamos encarar cada jogo como uma luta e uma disputa pelos 3 pontos. Mister, eu gostaria de saber quais os pontos negativos de uma pausa tão longa dessa, já que os pontos positivos é recuperar os jogadores fisicamente, mas o Cruzeiro vinha de uma sequência muito boa no Brasileirão, então quais os pontos negativos de uma pausa tão longa? Sinceramente, eu não vejo pontos positivos numa paragem de início de temporada. Estamos a falar de 3 meses de campeonato. Eu não acho muitos pontos positivos, porque quebra o ritmo de trabalho e leva a que voltamos outra vez a fazer um reset da equipa. Acredito, se isto fosse em outubro, na parte final do campeonato, onde existe uma fadiga mais acumulada, acho que podia ser pontos positivos. Neste momento, até as equipas que foram ao Mundial, acho que são beneficiadas nesta fase, porque conseguiram manter o ritmo de trabalho dos seus jogadores, conseguiram a intensidade e com certeza podem pagar a fatura mais tarde, em outubro e novembro. Mas nesta fase inicial de entrada de campeonato, com certeza que elas vão estar mais preparadas do que aquelas todas que pararam. Jardim, Leonardo de Mendes, Central da Toca. Você acha que hoje o fato de ter chovido bastante durante o dia, o gramado mais pesado, pode ter atrapalhado o desempenho do Cruzeiro? E já sobre o jogo contra o Banfield, esse plano de jogo também de rodar esse time, qual a importância de vencer esse jogo agora no final de semana, antes da retomada do Campeonato Brasileiro? Não, o gramado com certeza não estava nas melhores condições. Nós tivemos um gramado que estava empapado, mas não estava o polo aquático que estava no Vitória. Hoje dava para jogar. Claro que o relevado, principalmente em termos técnicos, não permitiu grandes gestos, mas acabou por ser mais um jogo de competição, um jogo competitivo. Em relação à segunda questão do segundo jogo, a gente tem que procurar sempre a vitória, independentemente do que fizermos. Jogamos com 20 jogadores, jogamos com 25 jogadores, jogamos com 12 ou 13, a nossa ideia é sempre procurar, e hoje nós procuramos. Erramos numa situação de transição do adversário, que quase no único remate que fez à baliza fez um gol. Mas é importante também às vezes errar este tipo de situações para nós corrigirmos e perceber que temos de ser mais competentes e temos de ser mais atentos neste tipo de situações de contra-ataque do adversário. O próximo jogo, como já vos disse, é mais um jogo de treino, que é como nós encaramos o torneio. A gente encara o torneio neste momento para dar ritmo aos jogadores, para que os jogadores possam fazer 2 jogos a sério, com árbitros e com adversários e competitivo, de forma a se prepararem melhor para as 2 competições que nos restam e que nós queremos ter uma boa performance. Muito bem. Cara, e pensar que anos atrás a gente enfrentava só o oficial de justiça, né? Hoje enfrentamos o Defensa e Justiça pela primeira partida da Vitória Cup. Logicamente, esses jogos só me interessam que o Cruzeiro esteja envolvido. Infelizmente, uma derrota, né? 1-0 Defensa e Justiça. Vou te falar, cara, não pareceu amistoso, não. Contra argentino, eu acho que não existe amistoso, não. Cara, um jogo de bate lá, bate de cá, que pelo menos na minha visão eu vi pouco de futebol no primeiro tempo e talvez se bobear até no segundo. O Cruzeiro teve as melhores oportunidades, para mim, pelo menos no primeiro tempo, mas não conseguiu fazer. Já no segundo tempo, o Cruzeiro nem tentou finalizar. O Osório, do Defensa, cabeceou sozinho e abriu o placar. 1-0. E vou contar para vocês, cara, impressionante.
Não sei se vocês vão ter a mesma impressão que a minha, mas parece que o Cruzeiro tem uma dificuldade quando tem um campo ruim, um campo que gera dificuldade. Parece que não mostra aquele futebol que a gente se apaixonou com o Cruzeiro jogando no campo do Mineirão. Pelo menos essa é a minha visão. Ah, beleza. A gente pode destacar nessa partida que foi a primeira depois desse longo recesso. É esperado um Cruzeiro menos ativo, mas não deixa de dar um destaque, pelo menos essa é a minha visão, né? Pro campo que não tava daquelas coisas, né? E o Cruzeiro joga domingo contra o Banfield. Tem que dar uma resposta. É amistoso? É, mas é uma preparação para os campeonatos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, que depois dessa pausa aí que o treinador Leonardo Jardim criticou, pausa aí para todos os clubes, exceto os que estavam no Mundial, não vai ter folga depois, não. É jogo a cada 3 dias, não vai ter descanso. E o Cruzeiro, se Deus quiser, voltando 100%. Esse jogo vai ser exceção, né? E também, vamos perdoar a turma, né? É amistoso, né, gente? Vão cobrar do Grêmio pra frente. Pelo menos essa é a minha visão. Não sei de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês, curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado pelo acesso. Valeu, falou. Fui! Eu não divulgo, mas esses são os membros ativos do canal. Quer ter acesso aos vídeos exclusivos e ainda participar do grupo do WhatsApp? Se torne membro agora e fique atento a posts da comunidade para aproveitar os benefícios.